incrível para ele e foi incrível para mim. Né? Que era, né, falando disso, nem tem a ver, figurante, mas que era um coadjuvante que roubou novela para ele. Que virou o protagonista. Que virou protagonista. É. Que é uma coisa que acontece com frequência em novela. Obras abertas, você depende da aprovação do público. É possível de acontecer, né? O próprio Félix, né, como vilão, né, virou o grande protagonista, né? De todo jeito. O Félix, no texto inicial, assim, porque o cara comete atrocidades que qualquer ser humano jogou um bebê no lixo, ponto. Né? Mas ele tinha todo um jeito, ele falava as coisas, ele tinha também algumas questões familiares muito mal resolvidas com aquele pai e tal. Mas inicialmente a ideia era, esse cara ele vai cometer esses absurdos, mas ele vai ser um pouco apaixonante, ou isso foi acontecendo no meio do caminho? Ele não era para ser redimido, mas era para ser engraçado. Ele sempre foi construído para ser engraçado, até porque tinha um medo da empresa de botar um homossexual vilão. Seria o primeiro. Esse era o grande medo, assim. Vamos vilanizar um homossexual. Né? Mas acabou sendo justamente o contrário. Por que esse homossexual é vilão? Ele é absolutamente incompreendido pela sociedade, pelo pai, pelo sei o quê. Então foi um grande serviço ele ser vilão. E o humor acabou sendo um grande serviço também para redimi-lo no final, através sempre do humor, e, vendendo lá cachorro-quente no fim das contas. Então ele realmente é um hit assim, absoluto, esse personagem. Tá é um lugar de muito carinho dentro das pessoas. Eu acho que tem a ver também com o politicamente correto, que as pessoas têm muita dificuldade em entender o que pode ser dito, o que não pode, para não ferir ninguém. E o Félix não tinha nenhum problema com isso. Então a gente... que bom que ele pelo menos ele pode falar. Ele pode ser gordofóbico, homofóbico, racista, etarista, não sei o que, no meu lugar. Né? Então a gente ficava agradecido por ele também. Eu acho que botar para fora todas essas aranhas, esses escorpiões. A liberdade que o vilão dá. Mas pro ator deve ser uma coisa um pouco libertadora também. Né? Também. Você exorciza tudo que tá aí dentro. É delicioso. Por outro lado, você acaba concentrando em você muita atenção, né? Aí vilão ou mocinho também, né? Mas eu não esqueço, eu falo isso sempre, quando ele ficou pobre, e aí eu estava exausto, eu fui filmar, gravar, ele saindo de uma van, teve que pegar uma van com calor, não sei o que, saiu tal, da van desesperado. Corta, no que deu corta, eu ia pro camarim, dentro de um ônibus e tal, e tinha uma passante, uma moça passando. Agora você vai ver o que é bom. Que veio com tudo e tal, e todo mundo deu muita risada em volta, não sei o que. E eu peguei aquilo, fui para dentro do camarim e comecei a chorar. É uma energia. A energia vai para onde? Que vai a energia? Para mim. Né? Então, é uma energia. Por mais que o racional seria eu driblar aquilo, falar, isso é um puto elogio, que legal, bacana. Eu estava ali, em carne viva, trabalhando todo dia, desesperado. Realmente, terminei com sinusite, rinite e princípio de pneumonia. Então, e mais umas coisinhas que não buscou. E mais umas coisinhas aí que hoje já teria vários TDAHs aí no meio. Onde foi sua busca, assim, nessa composição? O que você assistiu? Você teve alguma inspiração, tanto de personagem como... Eu fui atrás, eu lembro de ir atrás principalmente de Maldade e de São Paulo, né? Por ele ser um personagem paulistano e por a história se tratar em São Paulo, mesmo eu tendo, né, indo gravar no Rio, eu lembro de estudar São Paulo, estudar profundamente pelo Guia da Folha e coisa e tal, e estudei sobre a Maldade. Era a origem da maldade? Não, como é que era? Eu esqueci o nome do livro, mas um experimento que foi feito em uma cadeia nos Estados Unidos, em que pegaram alguns alunos de uma universidade e ofereceram, enfim, ensinaram vários termos e tal. Metade foi ser prisioneiro, metade foi ser guarda. Num experimento lembram dessa história? Num experimento numa prisão americana. Nossa, sim. E depois de uma semana, os guardas já estavam abusando do poder e batendo nos prisioneiros, os prisioneiros já estavam perdendo sua humanidade e tal. E era um experimento para procurar a origem da maldade, em cima do poder, um em cima do outro e tal. Muito interessante esse livro. E não sei o quanto que ele me ajudou a fazer o Félix, mas na época eu estava envolvido com o porquê desse cara ser tão mal. Mas acaba que eu acho que assim, a própria novela vai te ensinando tanto. E o Félix, eu sempre falei que foi construído a 10 mãos, né? 2
do autor, Valcir Carrasco, 2 oh meu Deus, maravilhoso, diretor-geral Wolf Maia, 2 do incrível Mauro Mendonça Filho, que ficou com a gente, que deu a cara da novela, e 2 do preparador, o Sérgio Pena, e finalmente as minhas 2 mãos, dando corpo e voz para tudo isso, né? Mas foram muitas cabeças pensando o tom e tal, e eu durante a novela entendendo também que ele era teatral pra caramba, que eu podia exagerar nas tintas dele, que não sei o que, mas eu comecei procurando, me foi dado um personagem dentro do armário, eu falei, bom, então ele é contido, né? Mas aí eu li, era Mami Poderosa, Papi Soberano, eu falei, aí vocês vão ver no primeiro, segundo capítulo, eu tô assim, Mami Poderosa, não pode ver um negócio desse, vai acabar. Preciso falar com o Papi Soberano aqui, não sei o que. Gente, mas não encaixa, não tá, tem alguma coisa que não tá. E aí o Wolf falou, tira essa bicha do armário. Lembro da Nazaré, ele me deu muito a pilha da Nazaré, que também foi uma construção dele junto com a Renata Sorrah, da coisa de olhar no espelho, essa disfarçatez gostosa, de se achar, se acha mais, se acha, tira ele, não deixa ele dentro. E aí foi um barato, eu sempre falo isso nas entrevistas também, porque na hora em que ele sai do armário, quem sai do armário não é ele, né? Quem sai do armário é a sociedade brasileira, né? Quando a Edith fala, o Félix é gay, todo mundo faz, a gente vai ter que falar sobre isso. Não é nem mentira, não sério? É mentira, não sabia, entendeu? O choque é, putz, agora a gente vai ter que... Então quem sai do armário, quem saiu do armário nessa novela e no amor e na relação de amor com esse personagem foi a sociedade brasileira, por isso foi tão bonito, por isso que teve o beijo no final. Que na época foi muito discutido, né? Não vai, não... Vira e mexe, uma novela tem isso, vai acontecer. Já teve novela de ter sido gravada e não ter ido pro ar. Esse de vocês foi uma coisa meio que, por mais que ainda fosse né? É 2013, né? 2013 foi em 14, né? Foi de janeiro de 14. Era um pouco tabu, mas assim, tudo caminhou para ser muito óbvio, né? Assim, na cabeça das pessoas não tinha uma explicação não ter o beijo. Tipo, é óbvio que vai ter o beijo. Foi um pedido das pessoas, né? Foi uma coisa construída, né? Foi um amor muito grande das pessoas pelo personagem, depois pelo casal. Eu nunca esqueço do primeiro dia que a gente foi gravar uma cena que o Félix estava já pobre e ele tenta filar um sushi no restaurante do Nico, personagem do Thiago Fragoso, e eu lembro do Maurinho Mendonça chamando e falando, olha, vamos fazer essa cena, você está pensando em emplacar esse casal aí. Ah, legal. Você vê no meio da novela. Não estava na ideia esse casal. Não estava na ideia esse casal. Né? Era para ele terminar com o personagem do Marcelo Antoni. Os que dois, acabou ficando. Tinha adoção, tinha história com a Marilis, né? A Vinitz. A Vinitz. Ai, como era divertido. E você, a princípio, o Félix terminaria sozinho? Terminaria sozinho, na cadeia, na merda, imagina, Então, ou seja, foi o público que foi aprovando e querendo mais e mais e mais. E quanto mais sucesso, mais trabalho eu tinha, mais eu gravava, mas foi um barato, imagina, não troco nem um segundo do que eu vivi com o Félix, do que eu vivo até hoje. Sim. Às vezes só um abraço emocionado, eu preciso dizer uma coisa, eu falo, não precisa não, eu já sei. Eu já estou sabendo que é algum laço que se refez graças a um preconceito quebrado, graças à arte, né? E eu, ator de teatro, sempre falo, não, é no teatro que eu vou mudar a cabeça das pessoas, mordi minha língua, e foi com um personagem na televisão que eu acho que eu mais alcancei isso, que eu acho que não tem nada mais especial que um artista pode pedir, né? Mexer mesmo com os conceitos e preconceitos da sociedade, chamar uma discussão dessa, pô, muito legal. Eu acho que é um final assim muito diferente de todas as novelas, né? Que geralmente você tem ali o casamento, o fim, feliz para sempre e tal. E aí você tem a cena de um pai com o filho, que hora trocaram, que um era vilão, aí esse pai também não é o melhor pai possível, mas no final tá os dois ali meio que na merda, mas eles se redimem e se juntam. Muito bonito. A novela ia chamar Em Nome do Pai. Ela ia se chamar Em Nome do Pai. Tem tanta coisa que chamam Em Nome do Pai. Livros e novelas e coisas, não podia, né? Os direitos caríssimos.